Deixa eu te limpar aí, velho. Uma maior catarata aí, tá maluco? Pô, mano, os serviços de hoje em dia, a prestação de serviços hoje em dia, ela tá se tornando algo cada vez mais precário, né? A prestação de serviços, tá? E para exemplificar isso, eu quero que você imagine você solicitando um motorista de aplicativo. Não vou especificar o aplicativo, por causa que não testei todos, né? Eu só uso um, que é o Uber, e eu acredito que todo mundo que solicita Uber já teve alguma experiência negativa com a Uber. Então quero que você imagine que você foi num supermercado, foi você, caso você seja mãe, pai, foi você e seus filhos no supermercado, você solicitou o Uber, e isso por volta das 8, 9 horas ali da noite, né? E você precisa desse tipo de transporte para poder voltar para casa com as compras que você realizou, né? Você comprou lá no mercado e tudo mais. Já que você vai no mercado para fazer uma compra robusta do mês, né? Grandes quantidades que você vai estar levando para casa. E aí você tem que lidar com a situação de uma série de cancelamentos de corrida, e isso por mais de 1 hora. As pessoas aceitando e cancelando. Tem outras que aceitam e simplesmente ficam parados esperando que você cancele, né? Isso é um tipo de prestação de serviço ruim. E aquele que aceita, ainda aceita na má vontade e te leva na má vontade. Não é como se ele estivesse fazendo um serviço gratuito. Não é uma doação que ele está fazendo. Ele está recebendo para fazer aquele serviço e ninguém forçou essa pessoa a estar naquele serviço. Ninguém forçou, né? E ele acaba fornecendo um serviço ruim. Obviamente que há exceções dentro desse exemplo, há motoristas que eles são pessoas muito boas, gentis, né? Prestam um serviço muito bom, mas isso está se tornando cada vez mais um momento raro de se encontrar. E não só dentro da plataforma Uber, como também em todo e qualquer lugar. Encontrar um serviço bem prestado está se tornando algo raro. Por quê? Porque as pessoas estão rotineiramente com o pensamento: se eu estou recebendo X, o meu esforço vai ser proporcional a esse X que eu estou recebendo. Só que isso é maléfico para si mesmo, para si mesmo. Não é papo de teoria da prosperidade ou coisas do tipo. Você se esforçar por conta de você mesmo é um ato de bondade que você faz, tanto para a pessoa que está recebendo o serviço, quanto para você mesmo, para você ter esse crescimento, você inserir sua alma naquela situação ali, para você aprender mais. Aquilo vai te tornar um profissional mais qualificado. Você pode estar em situações, em circunstâncias que não te agradam nesse exato momento, mas você inserir sua alma no serviço que você está prestando, lá na frente isso vai te tornar um profissional reconhecido. As pessoas vão reconhecer o tipo de profissional que você é. E caso não reconheçam, você mete o pé, você vai embora. Eu tive uma experiência de trabalhar numa empresa de aulas particulares aqui em Brasília. Eu tinha visto o postzinho deles lá na UNB. E como eu já tinha batido na porta, literalmente tentado falar com todos os gerentes de diversas empresas que eu fui entregar o currículo. Eu quis falar diretamente com o gerente. Entreguei meu currículo na mão de diversas empresas aqui em Brasília, por causa que tinham falado que se eu tomasse essa abordagem, a chance de ser chamado seria grande por causa da proatividade. E eu fui, né? Não adiantava ficar duvidando. Se eu não apliquei, não tem como eu falar se deu certo ou não. Então, como eu apliquei, descobri que era uma falácia gigantesca, por causa que a forma de triagem das pessoas que vão participar da empresa é totalmente diferente hoje em dia, né? Através de outras plataformas que utilizam inteligência artificial, enfim. Mas eu fiz a experiência e descobri que não dá certo. Descobrindo que não dava certo, eu descobri que tinha uma empresa, ela estava postando alguns panfletos na Universidade de Brasília, aqui na UNB. Eu vi e vi o preço que era pago. Eu falei, poxa, pra mim que eu não tenho nada aqui de emprego, isso daqui não vou perder nada se eu fizer parte disso daqui. Fui, me candidatei, aí eles aprovam, obviamente, né, por causa que quanto mais professores para eles, melhor.
né? Mais disponibilidade de professores, melhor para eles atenderem os clientes. E eu era professor de matemática e de física. E eu comecei. No primeiro dia eu não sabia, não tinha ideia de como fazer, né? Mas a gente vai pegando a manha conforme vai dando a aula. Eu era pago por hora dada R$23,50, eu acho, se não estou me enganando. R$23,50 pela hora dada, a hora trabalhada, né? E não era toda hora que eu estava trabalhando, eu não trabalhava de, né, 8 às 8 ou de 10 às 6 horas. Tem o tempo de transporte, de você sair de um ponto e do outro. Isso não é hora trabalhada, isso é só o tempo de deslocamento. Chegava, se eu desse 3 aulas no dia, era muito. E eu também estava com mestrado paralelamente. Então, o mestrado consumia tempo e o trabalho também consumia tempo. E não permitia com que eu tivesse mais horas trabalhadas. E aí, o que que acontece? O trabalho, ele era exaustivo. Por que que ele era exaustivo? Não por causa do ato de dar a aula, mas pelo ato de você ter que pegar o transporte público a todo momento, né? Então eu não tinha que pegar um transporte público só numa hora do dia, eu estava pegando transporte público direto, constantemente. E aquele transporte público cheio, que te deixa cansado, você tem que ficar se esmagando lá com as pessoas e tudo mais, né? Isso te deixa cansado conforme vai passando o dia. Você pegar tanto transporte público te deixa cansado. Então, para exemplificar, eu tava a papo de uns 20 quilômetros de distância da outra aula e eu tinha que chegar em 30 minutos, não tinha como eu fazer esse deslocamento tão rápido assim. Quando você tá de carro ou moto, você consegue até, mas de ônibus, 20 quilômetros em 30 minutos, não tem como, né? Porque o ônibus ele vai parando em diversos pontos até chegar no destino que você quer. Era um trabalho exaustivo, mas em nenhum momento eu cheguei a reclamar do meu trabalho. Já cheguei a falar que era exaustivo. Chegar a ponto de falar, pô, eu tô cansado, isso. Ou talvez da gerência da própria equipe da empresa que eu participava, né? Mas do meu trabalho, do serviço que eu estava prestando, não. Eu prestava um bom serviço e eu sei disso. Tanto é que quando eu saí, a primeira coisa que teve foi uma família que veio diretamente atrás de mim, por causa que o filho deles só aprendia direito comigo. É isso que é prestar um bom serviço. Eu ganhava R$23,50 a hora dada. Teve o mês que eu ganhei mais na empresa foi R$453. Não deixei de prestar um bom serviço para nenhum aluno por causa do salário que eu recebo. Entende? Eu não discriminei ninguém. Se viesse eu não cheguei, o aluno com autismo. Não vou dar aula para aluno com autismo. Não, eu vou prestar meu serviço para um aluno que tem algum tipo de transtorno mental. Vou prestar meu serviço e ele vai ser bem prestado. Vai ser adaptado para esse tipo de pessoa. É justamente isso que é dar a alma no trabalho que você está prestando. Vai chegar num tempo que vai sendo valorizado, né? Novas pessoas podem até não ver o valor no trabalho porque eles não receberam serviço ainda. Mas quando receberem, eles vão ver que o trabalho tem valor. Então você inserir a alma no negócio que você está fazendo, no serviço que você está prestando, é muito importante, né? E aí, por que eu tô falando a respeito de você inserir a alma no negócio e você se tornar um profissional que acaba sendo indispensável devido ao serviço tão qualificado que você está prestando? Eu li o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, para aquelas pessoas que passam por algum tipo de dificuldade em relação a ter fé em si mesmo, perseverança, essas coisas. Recomendo que leia, tem algumas coisas lá que dá para aproveitar e implementar em si mesmo. Outras, assim, nem tantas, né? Mas tem muita coisa importante. E no Napoleão Hill, ele bate nessa tecla de você colocar a alma no serviço na qual você está prestando. Porque aquelas pessoas ou as empresas que não colocaram a alma no serviço que estava prestando, elas foram substituídas ou erradicadas. Não existem mais. Então, por exemplo, bondinho era um tipo de serviço que existia antigamente, né? Tinha mais lá nos países estrangeiros, mas era um serviço que existia. E aqueles filmes que nós assistimos, que eram
das antigas, que satirizam os motoristas de bondinho praticamente caindo na porrada com os clientes, né, com os passageiros. Não era mentira, é verdade. Os caras saíam paravam um bondinho e desciam para brigar com os próprios passageiros. Adivinha o que aconteceu? Foi substituído pelos ônibus. Simples assim, foi substituído pelos ônibus. Próximo, bancos. Para você ter um serviço bem qualificado dentro de um banco tradicional antigamente, antes do surgimento dos bancos digitais, você tinha que ter uma fonte de renda gigantesca para eles te tratarem bem. Caso contrário, era praticamente bicho entrando na agência. Cartão de crédito era fornecido só para quem tivesse muito dinheiro. Quem não tivesse, que se vire pagando no débito, meu parceiro. Que se vire pagando no débito. O que aconteceu? Veio os bancos digitais. Quem é que quer um banco tradicional hoje? Tem algumas exceções, mas ninguém quer um banco tradicional hoje, porque o banco digital veio agilizando todo o processo burocrático que existia antigamente, e além disso, ele te fornece um serviço qualificado, um bom atendimento. Você vai e entra no celular, está sendo atendido por chat e te proporciona esse bom atendimento. Os bancos tradicionais hoje existem, mas tem aquelas belas exceções. Praticamente você não vê ninguém lá dentro. Você não vê ninguém falando, eu uso o Bradesco. E os que usam são muito raros, entende? Então, você colocar a alma no seu negócio é algo que vai preservar a sua imagem ao longo do tempo ou preservar a imagem da sua empresa ao longo do tempo. Outro exemplo que a gente está vendo que está acontecendo aos poucos é caixa de supermercado. Eu não sei hoje em dia, mas antigamente tinha muito caixa de supermercado que estava atendendo, passando as compras praticamente com a cara, estava vendo a insatisfação da pessoa. Você via na cara da caixa, ou do caixa, a insatisfação. E ainda vê até hoje. O que está acontecendo? Estão automatizando o serviço que um caixa pode fazer. Estão colocando caixas automáticos lá. A pessoa vai lá e passa a própria compra. A fila para isso é enorme. As pessoas que vão nos caixas nos caixas onde tem a pessoa passando a compra para você, são só aquelas que estão fazendo compras gigantescas. Aqueles que estão comprando coisas simples, eles vão diretamente no caixa automático, para ele mesmo passar. Por causa que ele não quer lidar com o constrangimento que é um serviço mal feito, um serviço mal prestado. Ninguém te forçou a estar no serviço, foi você que escolheu, foi você que divulgou seu currículo, foi você que foi fazer a entrevista, foi você. O mínimo que você tem que fazer é prestar um bom serviço, independente do salário que você está recebendo. Tá ruim? Aí você sai. Isso me lembra de um professor de matemática que eu tive, muito bom, Rodrigo, o nome dele. Eu tive aula com ele até o fim do quinto ano até o fim do meu ensino médio. Era um professor maravilhoso, Rodrigo. Maravilhoso mesmo. Assim, constante, chegou num momento que ele queria sair da escola, por causa que não estava recebendo bem. E a escola foi negociando com ele, né, novos valores. Até que chegou um momento que a escola achou que ele seria substituível, que ele não era aquela coisa toda para estar recebendo aquilo tudo. A primeira coisa que ele fez foi sair da escola. Ele não permaneceu lá, ele saiu da escola, porque ele está ciente que o serviço que ele presta é bom. Então ele saiu. Até hoje a escola tenta achar um professor de matemática que tenha o mesmo nível do professor Rodrigo. E não encontrou. E digo mais, vão permanecer procurando e não vão encontrar. Porque o cara era bom. Ele dava a alma dele na aula. Era aula boa. Até quem não sabia matemática aprendia matemática. O cara era bom. Ele sabia fazer o serviço dele. Outro ponto é que quando você presta o serviço, por mais que você comece num subserviço, né? Você se dedicar não vai te atrapalhar em nada, só vai te fornecer, só vai te dar benefícios, né? E eu tô lendo um livro agora que se chama Ultra Aprendizado, do Scott Young. Eu vi numa recomendação aí em algum vídeo que eu tinha assistido a respeito de aprendizado. E o Scott Young fala de um cara, Vatsal Jaiswal, que ele foi formado em arquitetura. E assim que ele saiu da universidade, ele tentou entrar no mercado de trabalho. Quando ele tentou, ele não tinha experiência para nada. Era só teoria que ele tinha em mente. E, consequentemente, nenhuma empresa iria aceitar ele, por causa que estava faltando os requisitos básicos para ele entrar numa empresa.
A universidade é um lugar muito bom? Você aprende bastante coisa, mas faltam outros requisitos. As empresas querem que você tenha um conhecimento teórico, mas elas querem que você tenha outro tipo de conhecimento. E o Vatsal não tinha esse tipo de conhecimento. O que ele fez? Ele teve que identificar quais eram os requisitos que faltavam nele. Então, fazer uma construção de uma planta arquitetônica, dominar alguns softwares, enfim. Ele entrou numa gráfica especializada de plantas de arquitetura, de imprimir plantas de arquitetura. Então, por mais que fosse um subserviço e que a remuneração dele fosse baixa, ele conseguiu identificar a oportunidade justamente naquele subserviço de aprimorar a si mesmo para depois dar um passo adiante. Que é o quê? Ele tinha nas próprias mãos cartas, as plantas arquitetônicas de diversos projetos. Ele estava vendo a olho nu aqui, ó. O cara estava vendo na frente dele como é que era o tipo de plantas que as empresas fabricavam, as empresas produziam. Ele já estava começando a ter ideia de como é que era o padrão das empresas. Depois ele descobriu que as empresas tinham um software que elas utilizavam e na gráfica também utilizava de vez em quando esse software. O que o maluco fez? Ele foi e fez questão de aprender o software. No fim do acordo, né, no fim do contrato dele com a gráfica, ele já tinha as habilidades necessárias para poder entrar numa empresa. Aí ele tentou de novo divulgar o currículo em 2 empresas que ele cogitava. As 2 mandaram para ele uma carta falando que aceitava ele. Ele teve que escolher qual era melhor e qual era o melhor salário para ele. E ele escolheu, obviamente. Então, a partir desse subserviço, ele entregou a alma dele nesse subserviço e conseguiu aproveitar os recursos que aquele subserviço forneciam para ele. Que por mais que a remuneração fosse baixa, ele não estava olhando para a remuneração, e sim para a experiência que ele estava adquirindo. Sei que hoje em dia é difícil falar de questão de experiência, por causa que experiência não enche barriga de ninguém. Mas a pessoa ter paciência para poder observar aquilo que está sendo benéfico para ela, o que ela pode pegar de experiência, é uma habilidade única que vai te impulsionar daqui para frente, certo? Então, inserir a sua alma no trabalho que você está fazendo irá transformá-lo ou transformá-la em um profissional insubstituível e que sabe observar e captar as experiências independente do trabalho que você esteja e da remuneração que você recebe. Beleza?